Vamos agora com informações da nossa correspondente Priscila Yazbek. Vamos falar sobre guerra na Ucrânia. Completou 2 anos no último fim de semana e veio agora uma declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a possibilidade de países da Europa enviarem tropas para o conflito. Conta pra gente, Priscila, o que disse exatamente Emmanuel Macron e o quanto que essa possibilidade abriria um novo capítulo no conflito. Um bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Essa fala aconteceu ontem, durante a Conferência de Paris, que a gente chegou a falar aqui no Novo Dia, que reuniu líderes internacionais, aliados à Ucrânia. E na ocasião, então, Macron disse que o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia não deve ser excluído no futuro. Ele até disse que não há um consenso hoje, mas que nenhuma hipótese deve ser excluída. E ele disse que os países europeus vão fazer tudo o que for necessário para garantir que a Rússia não possa vencer essa guerra. Depois dessas falas de Macron, especialistas, analistas, estrategistas disseram que foi uma declaração extremamente precisa e rara e lembraram que até o momento nenhum país europeu tinha falado sobre o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia e alguns chegaram a dizer que foi uma frase chocante. Também os partidos de oposição, tanto da esquerda quanto da direita aqui na França, repercutiram essa fala. Jean-Luc Mélenchon, que é o líder de esquerda aqui da França, por exemplo, disse que isso é uma loucura e que o envio de tropas à Ucrânia tornaria a França beligerante. Também Marine Le Pen, que é a líder da extrema-direita hoje aqui na França, disse que Macron quer bancar o chefe da guerra. Depois de toda essa repercussão, o primeiro-ministro francês Gabriel Attal reforçou o que disse Macron, disse que não é possível excluir nada numa guerra que acontece no coração da Europa, e aí outros países europeus correram para desfazer então essa fala de Macron, para dizer que não há um plano para envio de tropas para a Ucrânia. O primeiro-ministro sueco, que foi admitido na OTAN ontem, disse que não está em questão. Também o primeiro-ministro da Polônia e o primeiro-ministro da Eslováquia, que é pró-Rússia, disse que a reunião em Paris, inclusive, foi uma reunião de combate, que não teve plano nenhum de paz e que não há uma discussão para envio de tropas à Ucrânia. Carol. Agora, uma declaração dessa, é esperada uma reação da Rússia, Priscila. Ela aconteceu? Teve alguma manifestação por parte do Kremlin? Sim, o Kremlin se manifestou. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse o seguinte, que não é de interesse de nenhum país. Ele alertou, na verdade, que não é absolutamente do interesse desses países enviar tropas para a Ucrânia, que os países devem estar conscientes disso, num tom ameaçador. Então, a fala do porta-voz do Kremlin, e ele falou que o simples fato de Macron citar essa possibilidade constitui um novo elemento muito importante no conflito. Ele também foi questionado sobre o risco de um conflito direto entre a Rússia e a OTAN, que é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos e que inclui também países europeus, e ele disse que nesse caso não deveríamos falar de probabilidade, mas sim de uma inevitabilidade, dizendo que se houvesse qualquer envio de tropas, sim, a Rússia entraria em guerra com a OTAN. Só para finalizar, Carol, essa conferência de paz, essa conferência aqui em Paris aconteceu logo depois do fim de semana que marcou os 2 anos de guerra na Ucrânia, e foi uma tentativa do governo francês de mostrar o apoio à Ucrânia e de trazer mais otimismo em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Houve uma percepção que a Conferência de Segurança em Munique, que foi quando foi anunciada a morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Putin, que essa conferência só falou de tristeza e desgraça. Então a tentativa era trazer otimismo e mostrar que a Rússia não vai vencer a guerra. Então essas falas fortes e contundentes do presidente francês, que também tenta se mostrar como um líder aqui na Europa nessa questão desses conflitos. E também há uma outra análise, Carol, que é importante também mencionar, que é o fato de que aqui na Europa há uma percepção de que os países europeus foram muito ingênuos em relação a Putin, de que eles já deveriam ter previsto que Putin poderia fazer essa ofensiva na Ucrânia antes do início da guerra em 2022, já que Putin já tinha, por exemplo, anexado a península da Crimeia, que isso tinha deixado muito claro quais seriam as disposições
ações, então, do Kremlin e do presidente russo Vladimir Putin. E agora há também uma disputa, inclusive, nuclear. Então, há uma medição de forças em relação às potências nucleares, a França, que é uma das potências aqui na Europa, e isso depois também que Vladimir Putin fez aquele voo naquele bombardeiro supersônico, tentando mostrar ali o poderio russo. Isso foi visto também como um sinal de que a Rússia tentava mostrar o seu poderio nuclear para os países europeus. Então, também, de certa forma, essas falas mais contundentes da França tentam trazer uma resposta a esse gesto que foi visto, então, aqui na Europa também como um gesto de ameaça de Vladimir Putin, não só à Ucrânia, mas aos países europeus. Volto com você, Carol. E dá para juntar ainda mais um fato que pesa contra a Rússia. Além dessa declaração de Emmanuel Macron, né, Priscila, temos agora a aprovação da Suécia como novo integrante, novo membro da OTAN. É informação também que mexe ali com os humores da Rússia, com os humores do Kremlin. A acompanhar, claro, sempre essa repercussão com relação a esse conflito que, repetimos aqui, já completou 2 anos. Obrigada, Priscila.